Salve família Encarando! Aqui quem fala é o Davi e hoje trazendo um assunto diferente, um assunto bem intrigante, galera, que está cada vez mais chegando próximo a isso acontecer, né? Já tem inclusive prazo. 2042 é o novo prazo para o transhumanismo, a união do homem e máquina, o homem vencendo a morte. Claro que o que eu vou dizer aqui não é minha opinião, é o que está acontecendo e a gente vai ver isso e também ver umas coisas bem estranhas sobre isso também, galera, que tem tudo a ver. No caso, em 2042, eles esperam, através do avanço tecnológico, unir isso ao nosso corpo, melhorar os nossos órgãos. O transhumanismo será isso. No máximo, em 5 ou 10 anos, eles querem trazer já os avatares, né? Inclusive, algumas pessoas já dizem que está pronto. São avatares controlados por acesso remoto e que simulam um ser humano quase que perfeitamente, galera. O toque, a sensibilidade, a fala e... dizem, né, que daqui a um tempo também as pessoas não vão casar mais, vão comprar esses avatares e usar como esposa ou como marido. Segundo eles, né, dizem, não, assim evitaria também as brigas, as discórdias entre os próprios casais. Na minha opinião, um verdadeiro absurdo, né? Mas vocês sabem que quando isso for realmente barateado, porque agora existe, mas não é barato, não é acessível para as pessoas. Inclusive, pessoal, só as bonecas de silicone, que a gente já fez matéria aqui, elas são caríssimas, né? Perto aí de 10, 20 mil reais. Então, não é uma coisa que o pessoal tem acesso fácil. Mas essas já são avatares mesmo. Simula o ser humano, fala, você vai conversar. As bonecas estão começando isso agora. Elas geralmente são usadas apenas para o ato sexual mesmo. O amor está no ar no Japão com bonecas sexuais. Masayuki Osaki procurou uma boneca de tamanho natural quando a chama de seu casamento se apagou e é um dos vários japoneses que procuram romances deste tipo. Ele agora jura que Mayu é o amor de sua vida. Mesmo quando as coisas não funcionam no trabalho ou se eu tiver um dia ruim, sinto-me seguro sabendo que ela está sempre acordada esperando por mim. A boneca divide sua cama sob o mesmo teto que a esposa e a filha adolescente. A novidade causou irritação antes de uma delicada trégua ser declarada. Mas o relacionamento de Osaki com suas várias bonecas vai além do físico. Eu quero que elas venham comigo quando eu morrer. No Japão, as pessoas são cremadas, mas me disseram que eu não poderia ser cremado junto com elas. Então agora estou pensando que eu gostaria de ser enterrado com todas as 4. Cerca de 2.000 bonecas são vendidas anualmente no Japão. Cada uma custa cerca de $6.000 e são incrivelmente reais. Originalmente, a intenção era realmente fazer bonecas para o sexo, porque essa era a maior demanda, mas quando as bonecas de silicone se tornaram realidade, as pessoas começaram a conversar com elas. Senji Nakajima é casado e tem 2 filhos, mas vive sozinho com suas bonecas. Esta relação o separou de sua família, mas o empresário se recusa a abrir mão da companheira. Eu ficaria triste se eu não cuidasse dela corretamente, e isso, pouco a pouco, me fez uma pessoa mais gentil e melhor. Nunca mais voltarei aos seres humanos. O Japão enfrenta uma taxa de natalidade decrescente e uma tendência crescente de homens que estão se afastando do amor humano. Os desenvolvedores visam bonecas que podem conversar, rir e até mesmo simular um orgasmo, e um futuro diferente para o verdadeiro amor. Algumas pessoas que testaram, né, que fizeram o teste, só foram com essa intenção mesmo, os caras disseram que chega a fazer medo, porque é tão parecido com um ser humano que você tem a impressão de ser um corpo, alguém que esteja morto e você tá lá coisando, né, com a pessoa. E o cara que fez esse teste só, poxa, velho, parece eu não gostei, parece mesmo um cadáver. E aí, você que tá vendo esse vídeo, teria coragem de ter relações com uma boneca de silicone? Se for sim, não deixa a sua mulher ouvir não, tá? Aí você vai dormir na garagem. Inclusive existe um ditado, né, galera? O problema da mulher de silicone é quando a mulher de verdade, de carne, encontra ela, né? O negócio não costuma sair bonito, não. Mas enfim, galera, isso é uma coisa que já chegou e está cada vez mais se popularizando. A questão também das bonecas é o custo. Quando ficar mais barato, com certeza, muita gente vai ter em casa e vai ser uma coisa normal. Vai ser como quase que um brinquedo, um videogame, uma coisa assim. E isso, infelizmente, a humanidade está caminhando para isso.
Cada vez se quebra mais barreiras, né? Tabus que eles chamam, quando na verdade é apenas os bons costumes, e vão implantando essas coisas que só gera depressão no final das contas. Mas isso é outro assunto. Mas família, agora vamos voltar ao assunto principal, que é o transhumanismo. Um dos desafios principais que eles têm é baratear o custo. Tem hoje, já existe disponível, a impressora de órgãos. O problema dela também é o custo. Fica muito caro. Para você, em órgãos pequenos, seria mais de $1 milhão para você conseguir reproduzir esse órgão. Com uma seringa, os cientistas colocam a tinta biológica numa placa de Petri e podemos ver as amostras do tecido assim obtido. A impressora está equipada com raios ultravioleta que esterilizam as células e com 2 lâmpadas que permitem um exame aprofundado. E embora o Dr. Yoster reconheça que a impressão de órgãos humanos ainda tem um longo caminho pela frente, a verdade é que a tecnologia de bioimpressão já fez grandes progressos desde 2003. A bioimpressão em 3D é de facto algo realmente empolgante. Com a nossa bioimpressora 3D conseguimos criar uma nova rede microvascular que vamos poder usar em novos tecidos de órgãos fundamentais como o pâncreas, o fígado ou os rins. A bioimpressão em 3D poderá igualmente usar as células da própria pessoa para criar um órgão para transplante, evitando assim os habituais problemas da rejeição de corpos estranhos ao organismo. E a gente não sabe nem se isso realmente funciona, né? Eles dizem que sim, mas eu tenho minhas dúvidas, né? Até porque a gente vê tanta gente desaparecendo e sabe que o mercado negro do tráfico de órgãos é enorme. Então, se essa impressora existe, será que não seria mais fácil do que pagar $1 milhão em um rins? É complicado, eles dizem que sim. A gente vê carros aí fabricados há 50, 60, 70 anos e rodam como novos pela substituição de peças. Então, teria-se que estar trocando sempre os órgãos da gente para a gente viver mais. O outro desejo também, que isso se vocês repararem desde a era primitiva, um grande desejo do homem, é a melhoria. Né? O homem sempre observou os animais, os pássaros, os animais selvagens como o leão, o tigre, e vê toda a estrutura que eles têm, a força que eles têm, e desejariam também ter essa força. Inclusive você vê aí, né, o minotauro, você vê o centauro, que são parte humano e parte animal, que são esses seres mitológicos. Isso já demonstrava como o homem tem esse desejo de melhorar o seu próprio corpo, se unindo a outros animais. Então, pessoal, essa parte aí da junção com animais, ela é bem polêmica, né? Porque é bizarrice, a Igreja Católica principalmente já bateu muito contra isso, mas a gente sabe que existem essas pesquisas. Inclusive o pessoal fala que é feito isso direto na Área 51, que o governo até há pouco negava, dizia que era conspiração, mais uma teoria da conspiração. Era uma área que ninguém podia se aproximar e cada vez mais relatos, cada vez mais pessoas que trabalhavam lá começavam a denunciar e hoje o governo finalmente assumiu que existe, né? Não assume as pesquisas, mas assume que a área existe e realmente tem placas agora que não pode se aproximar de lá. Bem claro, né? Lá é muita bizarrice feita, galera. Eles tentam unir o DNA humano com o de animais e saem verdadeiras aberrações da natureza, pessoal, coisas desumanas. Claro que eles não admitem, mas vira e mexe, uma dessas criaturas consegue escapar e o pessoal tem encontro com isso. Vamos dar uma olhadinha em algumas imagens. Observem, família, que essa estranha criatura, ela tem cabeça de peixe, 4 seios e uma barriga bem humana. Ela foi encontrada viva por pescadores. Quando as autoridades foram questionadas do que era isso, eles correram e confiscaram. E depois soltaram uma nota dizendo que tudo não passava de uma obra de arte de um artista. A respiração era apenas um mecanismo que ele tinha colocado na obra. Vocês veem que eles inventam tudo para tentar desmentir os fatos e as provas que as pessoas raramente encontram. Como a maioria sente medo desse tipo de coisa, é muito mais fácil acreditar na mentira e assim a história acaba virando um fake news. Mas as imagens estão aí para você tirar sua própria conclusão e raciocinar que ninguém soltaria uma obra de arte no oceano para os outros encontrarem numa pesca. Muito menos, dificilmente uma obra de arte seria assim, tão diferente, tão esquisita. Que está aí para qualquer um que queira ver, só é pesquisar aí no Google, você que está vendo esse vídeo, é a melhoria do cérebro humano e das funções do corpo através da máquina. Essas pesquisas bem antigamente, bem nas antigas mesmo, seria para essas pessoas que têm alguma deficiência, a pessoa que perdeu um braço ou nasceu sem os braços, sem as pernas, colocar a máquina para substituir esses órgãos e dar ordem com o cérebro. Isso através de chip e de vários processos
que eles estavam e estão desenvolvendo. Agora, claro, como a intenção nunca foi apenas ajudar as pessoas que têm problema, na verdade eles querem unir isso ao corpo humano, melhorar o corpo humano. Se a gente começasse a viver mais, um dos grandes desafios seria o cérebro. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade de armazenar memória, a gente tem um limite, é como se o nosso cérebro fosse um HD de 1 terabyte, por exemplo. Claro que é mais, mas vamos dizer que fosse 1 terabyte. Então, a gente tem esse limite da memória. Você vê que nós vamos esquecer do nosso dia a dia. Cada vez mais e mais a gente vai esquecendo o passado. Apenas as coisas marcantes é que ficam na memória. Mas a tendência é que cada vez isso vá se apagando. Uma pessoa muito idosa, né, você vê que ela é mais lenta, ela não consegue raciocinar bem, ela já esqueceu muita coisa da infância dela, por exemplo. Então, para resolver isso, eles estão desenvolvendo pequenos nanocomputadores, verdadeiros microchips pequenininhos, para unir isso ao cérebro e assim a gente ter um HD, vamos dizer assim, maior, poder armazenar mais uma quantidade de memória. Então seria necessário isso se o ser humano quer viver mais. Eles dizem que com pequenas melhorias, que já são possíveis, porém ainda são muito caras, são inviáveis de fazer para a população, a gente conseguiria chegar fácil, nos 150 anos a 200 anos. Mas o movimento transhumanista vai muito além da ideia de simplesmente aumentar a longevidade. Aumentar a longevidade eu acho que é uma obrigação. Nós temos que nos esforçar para que as pessoas, né, vivam mais e melhor. Isso é obrigação até de quem tem os meios de fazer. Porém, o que eles querem é dotar o ser humano de capacidades que o ser humano não tem e que são copiadas de animais. Não é isso? Então, o símbolo do movimento é aquele filme Os Lobos Não Choram, em que um zoólogo vai para o Alasca estudar os lobos e no fim, né, ele vira um lobo. Quando os lobos saem correndo atrás das renas, ele fica pelado e sai correndo atraído pelo cheiro das renas. Ele obteve um acréscimo da sua capacidade olfativa, tá certo? E está louco para matar uma rena a dentadas, quer dizer, ele se lupiniza, né? Então, vamos dizer, o movimento transhumanista, o que ele quer é dissolver a imagem do ser humano e fazer o ser humano um produto industrial, de modo que a forma dos seres humanos do futuro será determinada pela equipe de cientistas a serviço do governo. Isso é uma monstruosidade em si mesma, tá certo? Você veja, Aristóteles já dizia que a ciência ela deve partir do conhecimento do senso comum, tá certo? E aperfeiçoar. Mas a ideia, vamos dizer, de certos cientistas ambiciosos não é aperfeiçoar o senso comum, é substituí-lo. Dizer, as coisas não são como você as vê, são como nós as vemos. O que é uma coisa que outro dia eu posso demonstrar que é absolutamente impossível, é ilógica. Quando não teve essa semana, né, a semana passada, aquele manifesto de um cientista que dizia os animais também têm consciência. Eu digo, descobriu que merda fede, porque Aristóteles já dizia isso, pô. Isso é uma coisa. Agora, eles têm consciência animal. Então, qual é a prova que os animais têm consciência? Eles sentem e eles pensam. Eu falei, mas é claro que animal sente e pensa. Puta merda. Agora, a consciência humana não é isso, meu filho. A consciência humana é a capacidade de você ter uma visão abrangente de todo o seu ser e de toda a sua concepção do mundo e poder aprová-la ou reprová-la. Quer dizer, a consciência humana está num outro patamar absolutamente inatingível por qualquer animal. Mas eles querem equalizar. Quer dizer, o sujeito sente que ele é igual a um jumento, uma galinha, né, um leão, uma ameba, tá certo? E eu já comentei aqui, esses caras que acham, né, os direitos dos animais. Então, eles falam dos direitos dos animais, mas quando eles falam assim, é galinha, é pato, é leão, né, etc., eles não falam do direito das amebas, dos direitos das baratas, dos direitos dos vírus. Por quê? Isso é uma odiosa discriminação, porra! Se todas as formas de vida animal têm lá seus direitos, os vírus e bactérias também têm que ter. Porque só porque elas não fazem mal, isso aí é homocentrismo, né? Então, eu estou coletando aqui, eu vou escrever um negócio sobre isso. Quer dizer, esse culto dos animais é uma coisa absolutamente monstruosa. Tem aqui um filho da puta aqui, assim, ele pega uma pessoa que foi vítima de um ataque animal, que foi mastigada por um leão da montanha, ou por um lobo, ou por um urso, né? E pega a pessoa traumatizada, paga um dinheirão para ele, daí ele leva o cara no mesmo lugar onde sofreu o ataque, né? E mostra então, né, lobos domesticados e ursos domesticados para ele aprender a passar a mão no urso e não ficar mais com medo do urso, aprender que o urso é uma pessoa gentil, que aquilo foi apenas um engano, né? Foi uma loucura passageira que acometeu o urso, onde já se viu, né? Você vai ficar com preconceito contra os ursos só porque um urso arrancou a sua perna ou comeu a sua mãezinha, né? Hoje eu estava vendo um documentário, o pessoal lá na África, na Tanzânia,
uns pobres coitados que moram numas cabanas de palha, que o leão vem e derruba aquilo com um peido e come todo mundo lá dentro. Pessoas absolutamente desamparadas que o leão come assim, um atrás dos outros, né? Então eu falei, bom, então agora nós vamos mostrar para pegar aquelas pessoas que foram vítimas. Tinha lá um garoto lá contando como ele viu o leão comer a mãe dele, meu Deus do céu. Então eu vou levar o garoto para afagar o leãozinho, né, e perder o medo de leão. Porra, o que tinha que fazer é dar uma arma para cada uma dessas aldeias, botar lá pelo menos uma pessoa armada para matar o filho da puta do leão. Não pode, isso é feio, não é possível matar leão. Agora, matar africano pode, tá sobrando, nós não temos comida para dar para os filhos das putas, eles que morram. O leão come, a gente é um a menos. Pois o pessoal não quer diminuir a população para 5% do que é atualmente. O príncipe Philip não disse que se ele reencarnasse, ele queria reencarnar como vírus para matar um montão de gente. Então o leão já está fazendo o serviço, porra, o que vocês estão reclamando? Uma coisa que eu tenho que dizer aqui, que a gente também não pode ser hipócrita, né? A medicina tem evoluído muito, muita coisa, apesar do boicote, que ela vem sofrendo boicote, as verdadeiras curas estão sendo escondidas. Mas muita coisa avançou. E a gente vê, quando a gente sente uma dor, quando a gente precisa de uma coisa séria, todo mundo corre para o hospital. Então também não vamos negar totalmente a ciência. Agora uma pergunta que fica no ar é, quando essas coisas chegarem mesmo ao povão? Você que está com uma doença terminal, você que está com um problema sério, será que a gente ia dizer não a essa tecnologia? Inclusive é até engraçado o que alguns cientistas dizem. Eles dizem que quem não quer usar essa tecnologia para viver mais tempo, que não use e morra. Eles dizem mesmo assim, que morra. É uma coisa complicada, porque é fácil a gente dizer, não, eu não vou querer isso não, com saúde. Mas quando a gente estiver naquela nossa horinha lá, na última hora, e saber que tal coisa pode nos levar a viver mais, é meio difícil dizer não, né? Agora, também tem outra questão, galera. Já leva para o lado mais sobrenatural da coisa, ou místico, vamos dizer assim, que é alguns atores, né, que eles têm a mesma imagem de fotos antigas, de 100 anos, 200 anos atrás, e os caras são exatamente iguais. Eu vou mostrar alguns para vocês agora e vocês me dizem, ó. Vamos dar uma olhadinha aí, ó. Bom, pessoal, é difícil a gente imaginar que essas pessoas estão vivas até agora, né? Elas, na verdade, vêm apenas trocando, como algumas teorias dizem, que eles vêm trocando de identidade como se fossem uns vampiros, né? Como a gente vê em filme que vampiro faz isso. Outras criaturas que são imortais. Por exemplo, tem um filme muito bom que é o Highlander. E eles fazem isso, eles vão trocando de identidade, mas alguns quadros denunciam isso. O filme Highlander se inspira nisso. Você vê que esses atores que apareceram nas imagens, eles tinham uma posição social destacada no passado e tem hoje também. E isso reforça para muitos que eles vêm realmente apenas trocando de identidade, como se fosse mesmo uns Highlander, vampiro ou algo do tipo. E outras pessoas também, né, já entrando para o lado religioso, acreditam que isso não passa de nada mais do que reencarnação. Dizem que elas vêm reencarnando e por isso tem essa mesma feição. Não é uma coisa comum, segundo eles, mas algumas pessoas especiais têm essa permissão de vir com a mesma aparência, de ser fabricado, digamos assim, do mesmo jeito. Bem, pessoal, eu como um lado cristão meu, né, vocês sabem que eu sou cristão, eu não acredito nisso, né? Como está na Bíblia, o homem nasce apenas uma vez. Mas até na Bíblia também, quando Jesus pergunta, quem disse que eu sou? E alguns dizem, você é Elias renascido. Então, quer dizer, você vê que o pessoal já tinha essa crença, mesmo dentro do cristianismo. Muita gente acreditava, tanto é que responderam a Cristo assim, e Cristo não repreendeu o cara, dizendo, não, está errado, ele não falou, né? Isso é o que eu vejo. Mas eu acho que não existe, o homem não renasce de novo, eu não acredito nisso. Eu acho que a gente vive uma vez só. Inclusive, para provar um pouco o que eu estou dizendo, tanto é isso que a gente vive só uma vez só, que existe pessoas praticamente iguais a você, a mim. Os programas de televisão às vezes fazem o sósia perfeito, né? Inclusive alguns ganham até papéis de dublê, porque realmente tem uma semelhança muito grande. E como vocês podem ver, ó,
Realmente isso é fato, existe. Então como é que a pessoa está reencarnada se ela tem praticamente um sósia vivo e ela está viva também? Para mim essa teoria não faz sentido, né? Porque também eu sou cristão, né? Puxando pro meu lado, galera. Mas eu queria saber a opinião de vocês, pessoal. Sobre o transhumanismo, o que vocês acham? Se chegar ao ponto de ser barato, de ser acessível às pessoas, você colocaria um chip na sua memória, um coração mais forte que pudesse permitir que você corresse sem cansar por vários e vários quilômetros, ou obter super força, ou algo do tipo, super inteligência, você faria? E se isso aumentasse o seu tempo de vida, vamos dizer de 70 anos para 150 ou 200 anos, você usaria? E outra pergunta, e sobre as imagens desses atores, o que vocês acham? De fato, esses caras vêm sobrevivendo, fazendo, sei lá, bizarrices, transplantes de coração, como a gente imagina que o Rockefeller fazia, né? Transplante de órgãos para durar mais um tempo vivo e assim estão se mantendo vivos até agora. Ou de fato não passa apenas de coincidência? Deixa a sua opinião, porque esse vídeo acaba aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e sempre encarando o sobrenatural.